Baby, I'm playing on you. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Como um guia de introdução, para nós compreendermos um pouco esse salmo, ele traz algo bastante interessante, porque no versículo 1, ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio. No versículo 7, ele vai dizer novamente que ele é o nosso refúgio. No versículo 11, ele vai também dizer que ele é o nosso refúgio. É que o salmista está querendo dizer aqui. Ele está dizendo que Deus ele é o nosso refúgio no início, no meio e no fim, mostrando que Deus ele não muda, Deus ele é imutável. Como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Como diz também em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz da seguinte maneira: ele diz que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Números, capítulo 23, versículo 19, ele vai falar da seguinte maneira: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria ele e não afirmaria. Então mostra a característica de Deus que diante do tempo e extensões ele permanece junto ele quanto a sua palavra. A saber, Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 31, passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então mostra essa característica de Deus, esse atributo que pode vir tempo, estações, momentos difíceis, momentos de bonança, mas ele é imutável, ele permanece o mesmo para sempre. Por isso que o salmista ele vai ter essa preocupação de mostrar que Deus ele é o nosso refúgio no início, Deus ele é o nosso refúgio no meio, e Deus ele continua o nosso refúgio no final das lutas, tribulação, até o fim do mundo. Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então mostra que Deus não muda. O salmista ele relata isso nesses 3 versículos. Outra coisa interessante que o salmista ele vai relatar, ele vai dizer que no versículo 1, Deus ele é. No versículo 5, ele vai dizer, Deus ele está. E no versículo 9, ele vai dizer que Deus ele faz. Então, primeiro ele vai dizer que Deus ele é. Segundo, ele vai dizer que Deus ele está. E depois ele vai dizer que Deus ele faz. Amém? Amém. Amém. Aí que eu vou precisar de uma ajuda de vocês. Yasmin vai dizer que Deus ele é. Tá certo? Compreendeu? Yasmin vai dizer que Deus ele é. Deus ele é. Edivânia vai dizer que Deus ele está. Uhum. E Edna vai dizer que Deus ele faz. Uhum. Ok? Ok. Amém. Por quê? Porque ele não vai falar do Deus de Abraão, nem Deus de Isaac, mas ele vai falar do Deus de Jacó.
ele vai dizer, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ok? Então, bora primeiro. Sabemos que Deus ele vai se manifestar na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó de forma diferente. Na vida de Abraão, Deus vai chamar Abraão para um concerto, vai fazer uma promessa. Ele vai dizer, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Ele vai dizer, abençoarei aquele que te abençoares e amaldiçoarei aquele que te todas as nações. Então Deus, ele é apresentado a Abraão como Deus que faz uma promessa. Ou 7 promessas. Porque Deus, ele fez 7 promessas a Abraão. Ele disse, farei uma grande, ele vai dizer, engrandecerei o teu nome. 2. A terceira, ele vai dizer, que será uma bênção. Ele vai fazer no início, terminando o quê? E em ti serão benditas todas as nações. Se totalizar, uma forma de 7 promessas que Deus vai fazer. Então, o Deus de Abraão é um Deus que faz promessas. É um Deus a qual prometeu algo a Abraão, que Abraão seria uma grande nação. Já no caso de Isaac, mostra o cuidado de Deus com Isaac. Deus, ele vai se revelar na vida de Isaac como um Deus que cuida da promessa. Deus, ele vai cuidar de Isaac e não vai deixar que nenhum mal venha ceifar a vida dele, porque Isaac, ele passou por um período de crise, mas Deus mostrou que ele foi o mantenedor, o sustentador, o supridor das necessidades de Isaac, e Isaac estava debaixo da proteção e do sustento de Deus. Já no caso de Jacó, Deus vai realizar essa promessa. Deus vai fazer com que de Jacó brote uma nação, a saber, a nação de Israel, trazida pela sua árvore genealógica através dos seus 12 filhos. Então Deus se revela na vida de Jacó como um Deus que cumpre a sua promessa. Então ele também vai trazer essa ideia que Deus, ele vai se revelar na vida dos seus de forma diferente. Agora vamos lá para aquilo que eu pedi para que cada uma dissesse. No versículo 1, eu disse que Yasmin vai dizer que Deus, ele é o quê? Deus, ele é. Deus, ele é. Então, Deus, ele é quem faz promessa na vida dos seus servos, assim como ele fez promessa na vida de Abraão. O versículo 1. Já o versículo 5 vai dizer o quê? Deus está. Deus, ele está. Deus, ele está cuidando da promessa que ele fez ao seu servo Abraão, fazendo com que o seu filho Isaac não pereça, e sim siga no cuidado e na manutenção de Deus. No versículo 9 vai dizer que Deus, ele é o quê? Faz. Deus, ele faz. Deus, ele faz com que a sua palavra seja cumprida e que a sua promessa venha a ser realizada na vida daquele que seguiu fiel e não saiu da porta. Como disse Jó, perante se levante de mim uma grande multidão, pois eu não sairei do meu lugar. Mesmo que o desprezo da minha família me corrói, mas ele permaneceu na posição que Deus tinha mantido ele lá. A gente vê que a esposa de Jó disse da seguinte forma: abandone esse teu Deus e morre. E Jó, tu falas uma louca, assim falas tu. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então ele permaneceu sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas, porque ele sabia que Deus, ele é, Deus, ele está e Deus, ele faz. Então ele vai dizer que Deus, ele faz cumprir com a sua promessa. O interessante é que quando Deus, ele faz cumprir com a sua promessa, Deus, ele está mostrando que aquele Deus que falou, aquele Deus que cuida, é aquele Deus que realizará sem nenhuma ajuda de ninguém. Ele manterá a sua palavra. E eles vão clamar não pelo Deus de Abraão, porque Deus já tinha feito uma promessa desse povo. Ele não vai clamar pelo Deus de Isaac, porque Deus já tinha cuidado da vida desse povo. Esse povo já tinha agora se estabelecido na terra prometida. Agora ele vai pedir para que Deus cumpra com a sua promessa.
mostrando que Deus ele faz. Que Deus ele faz. Esse salmo, ele foi escrito num período de guerra. Por isso que ele vai dizer, o Senhor dos Exércitos. Nesse período, quem governava o reino de Judá era Ezequias. Ezequias, o 13º rei de Judá, da árvore genealógica de Davi. Quando Ezequias governava, Senaqueribe se levantou contra os reinos e destruiu muitos. E ele, avançando, quis entrar na fronteira de Judá, chegando em Jerusalém, no templo do Senhor. Ezequias, da seguinte forma, ele vai ameaçar, Senaqueribe, ele vai ameaçar Ezequias, dizendo que ele já tem destruído todos os deuses e junto com os seus povos. E da mesma forma ele fará com o rei Ezequias. Destruirá seu reino, sua vida e também a sua árvore genealógica. Ezequias desce ao templo para orar. Deus revela uma palavra ao profeta Isaías e vai falar da seguinte maneira ao rei Ezequias. Ele vai dizer que a palavra dele será cumprida segundo o que ele prometeu a Davi. Que quando Davi quis construir um templo a Deus, Deus não permitiu, porque Davi ele tinha sangue em suas mãos. Então Deus disse uma promessa ao rei Davi. Ele vai dizer da seguinte forma ao rei Davi: quando morrerem e forem sepultados com teus pais, então levantarei depois de ti uma semente que procederá de ti. Então estabelecerei o seu reino e confirmarei o seu trono para sempre. Pois não faltará sucessor para o trono de Davi. Então Deus prometeu a Davi que não faltaria sucessor para que se assentasse no trono. Então, por Deus ter feito essa promessa, que a árvore genealógica de Davi não seria exterminada da terra, não seria extirpada, mas sim teria uma sucessão para todo sempre. Deus agora ele vai fazer com que uma lembrança que ele tinha prometido a Davi não caia por terra. Porque se ele mata o rei Ezequias e todas as suas famílias, Deus não cumpriria aquilo que ele tinha dito. Então Deus vai revelar através do profeta Isaías: por amor ao meu servo Davi, te digo hoje que nem lança sairá e nem flecha será tirada contra ti e contra o teu reino, porque eu velarei pela palavra que eu disse ao meu servo Davi. Quando Deus disse ao rei Ezequias, Deus manda um anjo, e naquele cenário em que ele estava sitiado, a cidade de Jerusalém, aquele anjo desce e mata 185 homens, e Senaqueribe ele foge atônito, sabendo que o Deus de Israel é diferente de outros deuses, a qual tem boca e não fala, a qual tem ouvido e não ouve, a qual tem pernas e não anda. É um Deus que é totalmente diferente aos deuses que ele afrontou. Ezequias ele orou de forma sábia. Então vale muito a nossa oração pela nossa integridade e fidelidade a Deus e de acordo com a palavra dele. Quando Ezequias dobra o seu joelho, ele diz: Deus, ele não me afrontou, mas ele afrontou a ti, porque ele disse que destruiria o Deus de Israel e ele faria com que ele derrubaria todos os reinos, assim como ele vai derrubar Israel. Deus ele se levanta do trono, porque Deus ele não dá a sua glória a ninguém. Ele começa agora a agir em favor do seu povo. Ele manda um anjo para destruir a soberba, a ignomínia do rei Senaqueribe, e o Senaqueribe vai mostrar. Então, por isso, chamar pelo Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó não é aquele que promete, o Deus de Jacó não é aquele que cuida da promessa, mas o Deus de Jacó é aquele que realiza a promessa. Por isso que ele vai dizer, o Deus de Jacó. Porque eles estavam precisando de um socorro naquele exato momento, naquele instante que ele estava passando por aquela perseguição. Por isso que ele vai dizer, o Senhor é o refúgio bem presente na angústia. Por isso que ele vai dizer, bem presente significa nesse exato momento em que nós estamos precisando, em que nós estamos padecendo, em que nossos inimigos estão querendo ceifar a nossa vida, é nesse momento que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza.
Baby, I'm playing on you.